Toda direção, ela vem do alto, ela vem do Espírito. E é o próprio Deus que nos traz a revelação da sua palavra, por causa da sua vontade. Há aqueles que receberam dele o seu próprio Espírito. E através do seu Espírito, ele nos traz a direção para todas as almas, todas as igrejas sobre a face da terra, trazendo o entendimento, a direção, revelando as coisas que estão ocultas na palavra de Deus, para que sejam reveladas a seu tempo, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, mas são reveladas a nós. Mas a partir do momento que o Espírito Santo nos revela, então, passa essas coisas ocultas a pertencerem a nós. E a palavra de Deus, Deus vai revelando através do tempo, através dos seus servos. Quando os seus servos colocam toda a sua vida, a sua disposição em prol da palavra de Deus. Então Deus nos traz a direção, a luz da palavra de Deus. E hoje, o que viemos aqui falar é sobre como Lúcifer saiu do inferno. Porque o Senhor Jesus disse, e está escrito aqui em Mateus 25 e no versículo 41, diz assim que, não é, que o inferno, nesse caso aqui, Jesus fala sobre o fogo, o lago de fogo, que foi criado para o diabo e os seus anjos, como também o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não para as almas, não para o ser humano, mas por causa das almas pecadoras também vão para lá. Todos aqueles que não obedecerem aos mandamentos do Deus Altíssimo. Todos que pecaram e morreram sem a salvação, sem aceitarem o nosso Senhor Jesus, também vão para esse lugar que foi criado para Lúcifer e todos os seus comparsas, os anjos caídos. Vão para lá, para o inferno, porque no início, quando o diabo foi expulso do céu, Deus de antemão já tinha criado o inferno, porque Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, juntamente com todos aqueles anjos. Então, quando eles foram expulsos do céu, Deus os prendeu no inferno. E estiveram por lá, principalmente Lúcifer, quase 100 anos, trancado no inferno. E como ele conseguiu sair do inferno, daquela prisão? Por isso nós podemos entender que Adão esteve praticamente 100 anos dentro do jardim do Éden, porque o diabo não foi lá, nesses 100 anos, tentar derrubar Adão. Mas ele só foi lá depois da criação da Eva. A Eva só foi criada depois de 100 anos de Adão viver dentro daquele jardim, daquele paraíso. Quando Adão se sentiu só. Então Deus resolveu criar a Eva através da costela de Adão. Até então, o diabo estava preso no inferno, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E Deus os trancou no inferno. Quando eles foram expulsos, eles não ficaram aqui na terra sobrevoando a terra. Senão, logo no início que Adão estava no paraíso, na primeira oportunidade entrariam naquele paraíso para tentar derrubar Adão. Mas assim, não aconteceu assim. Só aconteceu com a criação, depois da criação da Eva, depois de 100 anos. Porque foi depois de 100 anos de Lúcifer ser trancado, juntamente com todos aqueles rebeldes que o seguiram. Somente ele conseguiu, sendo um querubim, conseguiu se livrar do inferno. Somente ele.
Como saiu, não sabemos. Mas se saiu porque Deus permitiu. Só após criação da Eva. Então, ele deve ter relutado dentro daquele inferno para tentar sair. E sendo um querubim, pelas suas capacidades e habilidades, conseguiu sair daquele inferno. Mas os outros anjos que lá estavam, ou que lá estão outros que nunca conseguiram sair até hoje, mas até hoje já saíram milhões, milhares de demônios que estão aqui na Terra. Como é que eles estão aqui na Terra? Como é que conseguiram sair daquela prisão que é o inferno? Como conseguiram sair? Com que permissão saíram do inferno se Deus os trancou? Deus não ia criar o inferno para ficar vazio. Porque quem tem a chave, não é, da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Por isso é que lá em Apocalipse, no capítulo 20, fala que um anjo virá com uma grande corrente para trancar o diabo, que é o dragão, a antiga serpente, Satanás. E vai o amarrar com essa corrente e trancá-lo no inferno. Por quê? Da primeira vez que Deus trancou a Lúcifer no inferno, ele não foi amarrado e nem foi selado. E por causa disso, ele conseguiu sair. Mas em Judas fala que certos demônios, não é? Castas de demônios, foram algemados. Em outras traduções diz também que foram amarrados no inferno. Para quê? Para que não pudessem sair do inferno. Então, isso mostra que há tipos de demônios, castas de demônios, como Lúcifer conseguiram escapar do inferno. Mas Deus criou um lugar pior que o inferno, que é um fogo eterno que fala aqui em Mateus 25, 41, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, desse lugar, no lago de fogo e enxofre, não tem escapatória. Ninguém vai conseguir se escapar, como Lúcifer se escapou ali do inferno. E vejamos, por isso é só depois de muitos anos, quase 100 anos, Lúcifer saiu do inferno, conseguiu seduzir a Eva, e Eva conseguiu convencer a Adão, e assim, não é, desobedecesse a Deus, para que o diabo mais tarde conseguisse criar sobre a face da terra as trevas, não é? O seu reinado das trevas. Porque sem o pecado, sem a desobediência do homem, ele não poderia, sem a autoridade que ele roubou a Adão, porque ele enganou Adão, não é? Através da Eva, e essa autoridade passou para ele. Por isso é que ele disse ao Senhor Jesus no deserto, não é? Tudo te darei, porque a mim me foi dado. Essa autoridade a mim me foi dada. Esses reinos foi-me dado. Quem lhe deu? Foi Adão. Adão passou essa autoridade. E através dessa autoridade é que o diabo consegue gerir este mundo. Sem essa autoridade, o diabo não teria poder algum sobre a humanidade. E quando o Senhor Jesus vier para o trancar, como está escrito lá em Apocalipse 20, não é? Podemos ler lá em Apocalipse 20, é muito fácil de encontrar, que é o último livro da Bíblia, diz assim: este anjo, então vi descer do céu. João fala de um anjo que ele viu descer do céu. Mas esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Diz assim: tinha na mão uma chave do abismo
e uma grande corrente. Quem tem a chave da morte e do abismo é o Senhor Jesus, porque logo no princípio do Apocalipse fala do Senhor Jesus, fala assim: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo. O próprio Senhor Jesus diz a João: pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, este anjo de Apocalipse 20, que João descreve, não é? É o Senhor Jesus que tem a chave do inferno, quer dizer, que tranca, não é? E ninguém abre. Mas se Deus trancou a Lúcifer no início, quando ele foi expulso do céu, de alguma maneira ele escapou do inferno. Então, aqui diz, o Senhor Jesus segurou o dragão, porque isso vai acontecer, isso é uma profecia. Ainda o diabo, não é, que é príncipe desse mundo, anda por aí, rodeando a terra. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O Senhor Jesus virá depois da grande tribulação, antes da grande tribulação, digo eu, porque após ele prender a Lúcifer é que se manifestará o anticristo. Por isso, Lúcifer tem que passar essa autoridade que ele roubou a Adão para o anticristo. Por isso é que o anticristo vai fazer o que ele há a fazer. E o falso profeta só fará descer fogo do céu na presença do anticristo. Porque o anticristo é que tem essa autoridade que roubou, né, que ele roubou a Adão. Essa autoridade não poderá ir com ele para o inferno. Então ele tem que passar para um homem. Então o Senhor Jesus nesse tempo virá, antes dele passar, não é? Essa autoridade. E ao passar essa autoridade, o Senhor Jesus virá e vai o acorrentar. Porque o diabo é um dragão. Quando ele foi expulso do céu, aquele corpo de glória que ele tinha, que era belo, foi transformado num dragão. Então o Senhor Jesus o amarrará com uma corrente e colocará selo nele, dentro do inferno. Aqui diz assim: lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que nunca mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Após, não é, Lúcifer ser trancado no inferno, e não vai poder escapar, porque dessa vez ele vai ser acorrentado, e além de ser acorrentado, haverá um selo que vai bloqueá-lo totalmente. E ele não vai conseguir ter nenhuma comunicação com esse mundo externo, ainda que esteja no inferno. Porque não podemos esquecer que o querubim consegue, mesmo estar no inferno, comunicar com os demónios que estão aqui na superfície da terra. Ele é o único que consegue comunicar. Então, por isso o Senhor Jesus virá, vai acorrentá-lo, prendê-lo no inferno com uma corrente e colocará selo. E esse selo vai impedi-lo de comunicar com a superfície da terra. Porque no início, quando Deus o prendeu, ele não o prendeu acorrentado. Então ele escapou do inferno. Mas existem castas de demônios que não podem vir à superfície da terra. Esse já é o que está escrito em Judas. Logo no livro anterior ao Apocalipse está o livro de Judas, que é um capítulo. Diz assim, logo no início diz assim: e a anjos, não é? No versículo 6, porque é capítulo 1, versículo 6, diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado, sob trevas, que é no inferno. No inferno não existe luz. É trevas sobre trevas, fogo sobre fogo, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quer dizer, há demónios que não podem sair
do inferno porque estão algemados. Mas os outros conseguiram por causa da multiplicação do pecado sobre a face da terra, desde o tempo do primeiro mundo, que os homens pecaram, e Deus destruiu aquele mundo até os dias de hoje, nos dias de hoje. Então, multiplicou, não é, o pecado sobre a face da terra. Então, pela multiplicação do pecado, foi permitido que certas castas de demônios saíssem do inferno e estão aqui na terra. Principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores, não é, deste mundo tenebroso, como está escrito aqui na Bíblia, fora as castas malignas inferiores, que agem no corpo do ser humano com doenças, com enfermidades, não é? Com problemas que as pessoas nem têm ideia que eles criam no corpo humano. Então, todos esses demônios conseguiram escapar por causa da multiplicação do pecado. Quanto mais o mundo avança, mais almas estão sobre a face da terra, então mais almas pecam. Então, quando chegam a época do carnaval, então é isso. Mais demônios conseguem sair do inferno. A cada ano que fazem o carnaval, a cada ano que há essas coisas do LGBT, mais demônios saem fora. Eles clamam contra Deus. E por causa da justiça de Deus, é permitido que eles saiam do inferno. Mas eles foram todos, não é, cravados no inferno. Desde o princípio. Deus não criou um inferno vazio. É o Senhor Jesus que tranca. O Senhor Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele que os tranca. Para não terem ação aqui na terra. Mas por causa do homem, eles conseguiram sair com a permissão de Deus, né? Mas há demônios que eu creio que de tempo em tempo são recolhidos para o inferno. Mas há milhões e milhões de anjos aqui na face da terra. Quantos bilhões de seres humanos existem aqui na terra? Quantos trilhões de anjos, né, estão aqui na terra? Porque que houve casos que no tempo de Jesus, só um homem tinha legiões de demônios num só corpo. Então imagina a quantidade de demônios que existem aqui na Terra. Como é que eles saíram do inferno se o Deus Altíssimo os trancou? Por isso é que você entende que no fim dos tempos, agora que nós estamos aproximando do fim dos tempos, o diabo vai ser trancado para poder começar uma nova era, a era do milênio, que vai ser com o início do anticristo. Mas o diabo, ele mesmo, vai ser trancado e selado para nunca mais enganar a humanidade. É o que está escrito. Ele não terá mais acesso ao que vai acontecer, nem contacto com os próprios demônios que estarão aqui na face da terra. Para que você entenda quem, não é, soltou a Satanás e os outros anjos. Satanás conseguiu se escapar por ele mesmo, sendo um querubim. Mas por 1000 anos ele não vai conseguir sair do inferno. E a terra, até o fim dos tempos, porque ele só vai conseguir sair no fim dos tempos, que ele vai juntar toda a humanidade contra Israel, que vai ser, não é, da última guerra que vai existir, e o fogo vai descer e vai consumir a todos, e ele será lançado no inferno. E é assim que vai acontecer. Como esse estudo começou agora, como ele saiu, não foi Deus que o soltou. Sendo o querubim, ele conseguiu se soltar do inferno. Mas ele não vai conseguir se soltar do fogo eterno, do lago de fogo e enxofre, que está reservado, como o Senhor Jesus disse, para o diabo, está preparado, não é? Porque anteriormente Deus criou o inferno antes da expulsão deles do céu, porque Deus já tinha visto a sua rebelião. Então Deus criou nas profundezas da terra o inferno. Mas agora preparou, já existe esse lago de fogo e enxofre. De lá não há escapatória. Não há escapatória.
para Lúcifer e toda a casta demoníaca. Não existe. Não existe. Para que você saiba como é que os demônios estão aqui na Terra. Eles estão aqui na Terra por causa do pecado do ser humano. E todos os seres humanos que seguem as ideologias satânicas e não obedecem os 10 mandamentos, não obedecem a palavra que está escrita, vão por esse caminho. Segue o caminho de Satanás e de todos os demônios, que é a prisão eterna. Isso é o que está escrito e é o que foi lido. Não é? Isso é o futuro de todos os demônios e de todas as almas, não é? Que não serão salvas, que é a maioria, porque são poucos, muito poucos, através dos milénios, dos séculos, até o fim dos tempos que serão salvos. Muito poucos, não é? Porque a maioria, não é? Não quer aceitar o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. E não quer obedecer ao que está escrito. Mesmo as almas que estão dentro das igrejas não querem obedecer. Porque você ir à igreja, isso não significa que você será salvo. Você tem que obedecer ao que está escrito. Para ser salvo, você tem que obedecer, você tem que crer. E quem crê, obedece. E quem não crê, não obedece, mesmo estando dentro da igreja. É que você vai mesmo, porque você é pior que o descrente, estando dentro da igreja e não crer. Você é pior que aquilo que não vai na igreja. Então, tenha atenção. A salvação, não é para os que creem, para aqueles que obedecem. É muito difícil ser salvo, entrar no reino dos céus, não é? Sem o Espírito Santo, sem a salvação. Algumas pessoas no mundo inteiro vai ser salvo, não é? Umas porque creram no Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, é possível porque está escrito, os que creem em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus, nessa parte, não disse que se a pessoa é necessário ter o Espírito Santo, mas é muito difícil. É muito difícil. Pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus e serão salvos, porque são pessoas justas neste mundo, não é? Como há um exemplo no tempo de Daniel, que o filho de Nabucodonosor, não é? Ele foi condenado, não é? Foi para o inferno porque foi achado pesado na balança. Mas há muita gente neste mundo que não vai conhecer o Senhor Jesus e vai morrer e vai ser pesado na balança e vai ser salvo. Mas isso é muito difícil. Como o caso do ladrão da cruz. Um foi para o inferno, o outro foi para o céu. No próprio dia, o Senhor Jesus disse, hoje comigo estarás, não é? No paraíso. Por isso, você tem que garantir a sua salvação hoje, não é? Se batizando nas águas, se arrependendo dos seus pecados, buscando o Espírito Santo para garantir a sua salvação. Porque o Senhor Jesus é que ensinou, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Você não pode levar a palavra de Deus, não é? Assim, na normalidade. Se acontecer, aconteceu. Se o Espírito Santo veio, veio. Se não veio, amém, graças a Deus. Não é assim. Você tem que empenhar a sua vida sobre as palavras que estão escritas e buscar o Espírito Santo, não é? Obedecendo a Deus. Buscar o Espírito Santo é você obedecer às coisas escritas. E o Espírito Santo, não é? O próprio Senhor Jesus virá até você e soprará no seu coração o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem lá do céu ter consigo. É o Senhor Jesus que vem ter consigo e sopra em você o seu Espírito. Porque o Espírito Santo não anda vagueando, não é? Sobre a face da terra procurando alguém para entrar. As pessoas são escolhidas pelo Senhor Jesus. São eleitas pelo Senhor Jesus porque obedeceram. Se você não obedece, você não perdoa, o Senhor Jesus não sopra em você o seu Espírito. Para nascer de novo, você tem que receber o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, é um novo nascimento. Porque o batismo nas águas
é a sepultação do velho homem, da velha natureza, desse corpo físico. E o novo nascimento é espiritual. Só o Espírito Santo é que pode fazer um novo nascimento. Pense bem, não é? Para você que está dentro da igreja e para você que não conhece a palavra de Deus, leve isso em consideração. Você não será salvo porque você merece, você será salvo porque você obedece. Se não quiser obedecer a palavra de Deus, você não quiser ouvir, não é? O que está escrito, ou você ignorar as escrituras sagradas e fazer o que você quiser da sua vida, você vai colher o que você planta. Se o Senhor Jesus ensinou, não é? Se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus, é que você não entra. Se é com dificuldade, não é, que o justo entrará no reino dos céus, não é? Imagina aonde comparecerá, não é, o pecador. Uma pessoa que não busca, né, obedecer a palavra de Deus. Se é difícil para nós, e nós temos que vigiar, porque o Senhor Jesus nos ensinou a vigiar. Se a gente não vigiar e vacilar, nós também vamos para o inferno. Não pense que o diabo não sabe disso. Porque você pensa e acha que o diabo nunca desiste de uma alma que está salva, que ele perdeu. Ele nunca desiste, não é? Porque ele sabe que somos falhos e pecadores, e se um dia nós vacilarmos, não é? Esse Deus não será conosco. E ele se apodera do corpo que um dia perdeu. Enquanto nós vivermos, não é? Ele nunca vai desistir. E é o Senhor Jesus que diz que o diabo anda ao nosso redor e de redor, como um leão, né, bramando, furioso, não é? Para tentar tragar. Se nós não vigiarmos e falharmos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá, né, o pecador, o injusto? Não tem salvação. Então, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai. É vigiar primeiro. E depois você ora. Porque ao vigiar, você tem um entendimento das suas falhas. E Deus ouve a sua oração e ajuda-o na sua fraqueza, porque você vigiou. E Ele fortalece, Ele guarda e Ele protege. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.